Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Gabriela Miquelon, ela é egressa da UTFPR, doutora em Ciência da Computação e engenheira de software na Marquardt. Quem vai entrevistá-la comigo é a Luísa Gomide, que é estudante de design na UTFPR e voluntária no Emílias. Tudo bem, Luísa? Oi, tudo bem, professor? Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, obrigada. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Gabriela. Acho que a primeira pergunta é com você, Luísa. Uhum. Então, Gabriela, você é formada em Ciência da Computação pela UTFPR, no campus Medianeira, e a gente queria saber como é que você começou a se interessar, como é que você se interessou por esse curso. Bom, primeiramente, obrigada novamente pela oportunidade. É um prazer e uma honra para mim poder participar do podcast. Então, quando eu estava durante o ensino médio, eu ainda não tinha muita certeza do que eu gostaria de fazer, mas eu sempre gostei muito da área da tecnologia. E uma das minhas irmãs, ela cursou também um curso de informática, na época era chamado Sistemas de Informação, também na época era Cefet, o antigo UTFPR, e ela me inspirou um pouco a seguir nessa área também. E o que mais me motivou também a seguir nessa área era um professor de ciência da computação da UTFPR de Medianeira, que ele me inspirava muito em seguir uma área acadêmica. Então, quando eu conheci ele, porque ele era da mesma cidade de que eu vim, né, Serranópolis do Iguaçu. Então, eu me inspirava bastante nesse professor e como ele dava aula também na universidade onde eu queria fazer a faculdade, eu pensei que eu ia seguir a mesma linha que ele seguiu, os mesmos passos que ele seguiu, porque eu também pensava em ser professora, assim como ele é professor. Então, eu pensei, vou fazer a faculdade, o mestrado e doutorado e vou dar aula na UTFPR. Então, era esse o meu sonho. E eu queria muito dar aula, e então somei a vontade de dar aula com o gostar da tecnologia e também por saber que tecnologia, né, a área de computação, eu já naquela época já tinha ideia do quantas oportunidades tinha de emprego, então eu sempre pensei que seria uma área que eu teria muitas oportunidades no futuro para conseguir um emprego muito bom. Então também foi um dos fatores que me fizeram decidir pelo curso de ciência da computação. E aí eu vi aqui na sua página, né, que você ainda depois, né, você concluiu sua graduação em 2016, depois fez uma pós-graduação em engenharia de software em 2018 e fez também um mestrado em tecnologias computacionais para o agronegócio em 2018, ainda na UTFPR em Medianeira, mas você, depois de um tempo, decidiu fazer o doutorado na Universidade de Johannes Kepler em Linz, na Áustria. Eu sei até um pouco desse processo, porque eu entrevistei uma das pessoas, não sei se ele foi seu orientador, co-orientador, Wesley Cleverton, mas ele Sim, me contou um ele pouco. ele foi meu co-orientador, me co-supervisionou durante o doutorado. Uhum. Então, eu entrevistei ele, ele contou a versão dele da história, agora eu quero que você conte como é que foi esse processo. Ok. Hã, bom, então, seguindo ali da graduação, né, eu já tinha durante a graduação, só para contextualizar, eu comecei a fazer umas disciplinas como aluna externa do mestrado. Então, quando eu comecei o mestrado, eu já tinha já tinha terminado bastante créditos, do mestrado, e durante o mestrado eu aproveitei e fiz em paralelo a pós-graduação de engenharia de software, porque na época, era possível se tornar um professor substituto só com pós-graduação ou mestrado. Então, eu fiz os 2 em paralelo pensando, né, em poder já começar a ser professora antes de ter o doutorado. Pronto. E aí, durante o mestrado, e a graduação, e a pós-graduação, eu já estava pensando em fazer um doutorado, só que eu tinha pensado em fazer na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, ou na Universidade de São Carlos, UFSCar, porque em Medianeira não tinha nenhum doutorado, né? E eu gostaria de fazer o da UFPR em Curitiba, porque eu conheci uma professora que era, o nome dela é Silvia Virgílio, que trabalha com engenharia de software, e eu gostei. Como eu fiz a pós-graduação também em engenharia de software, eu queria muito fazer o doutorado na linha de engenharia de software. E essa professora, ela tinha sido orientadora do Wesley Assunção,
E eu conheci, conversando com ela e também com o professor da Universidade de Medianeira, estava conversando com ele, dizendo que eu estava começando a escrever um projeto para tentar talvez uma bolsa na UFPR de Curitiba, e já estava conversando para a Silvia tentar talvez conseguir com que ela fosse minha supervisora, né, minha orientadora. E nisso, esse professor de Medianeira, que se chama Pedro, ele me comentou que tinha um colega dele de doutorado, que ele conheceu quando ele fez doutorado também na UFPR de Curitiba, que tinha sido orientado da Silvia. E aí ele falou assim para mim: você não quer que eu te apresente esse meu amigo? Aí, quem sabe ele também te ajude nessa, né, fazer um meio caminho entre você e a Silvia. Aí eu falei, sim, claro. E aí ele me apresentou o Wesley. E aí o Wesley, nessa época, a gente conversou assim, ele só me deu algumas dicas de projeto e tal para fazer com a Silvia. E 2 semanas depois de a gente ter conversado, eu já estava meio que encaminhada para começar na UFSCar, mas eu estava tentando também na UFPR. Então, no fim das contas, durante ali esse processo que eu estava conversando com o Wesley, eu já tinha conseguido vaga com o professor da UFSCar, mas eu achava ainda que talvez fosse melhor fazer em Curitiba, para ficar um pouco mais perto da família e tal. Então, daí 2 semanas depois que eu conversei com o Wesley, ele recebeu uma mensagem do professor da Universidade da Áustria, da Johannes Kepler University, que esse professor tinha sido meio que um orientador dele, do Wesley, durante o doutorado de sanduíche que ele fez. Então, o Wesley conhecia esse professor da Áustria, porque ele ficou 1 ano, né, no doutorado de sanduíche na Áustria. E aí, por coincidência, esse professor falou para o Wesley: olha, tem algumas vagas de doutorado aberta aqui, se você conhece alunos que você gostaria de indicar para fazer alguma entrevista aqui comigo, e a gente tem vagas na área aqui de engenharia de software. E aí o Wesley comentou comigo: olha, eu recebi um e-mail do professor lá da Áustria, não sei se te interessa, se você gostaria de vir para a Áustria. Aí eu falei assim: me interessa muito. Aí eu já mandei o meu currículo por e-mail para esse professor e falei para ele assim que se tinha interesse no meu perfil, que a gente podia marcar uma reunião por Skype. Aí na época ele me respondeu que sim, que ele queria fazer a reunião por Skype. A gente fez uma reunião por Skype. Aí nessa reunião ele fez umas perguntas, né, como quais eram os meus objetivos, por que eu queria fazer o doutorado na Áustria, com o que eu já tinha trabalhado, quais que eram as minhas skills, né, tipo em termos de o que eu sabia de linguagem de programação e etc. O que eu tinha feito no mestrado, na graduação, e também para enviar alguns artigos e a tese, se tivesse em inglês, né. E aí eu mandei para ele também as coisas que eu tinha, e aí depois, umas 2 semanas depois, durante essas 2 semanas, a gente teve ainda uma outra reunião com uma outra pessoa que era um pós-doutorando, que ia também participar desse projeto que eu entraria na vaga. Então, essa pessoa seria o meu co-supervisor, né, um pós-doutorando de lá. E aí ele fez uma reunião comigo também e pediu para eu executar umas tarefinhas, assim, mais de teste, assim, só para ver como eram as minhas aptidões. E aí depois disso, eu fui aprovada, assim, na entrevista, nesse teste, e surgiu a oportunidade, então, de eu ir para a Áustria. Aí eu avisei o professor da UFSCar, falei para ele: muito, muito obrigada, mas eu acabei conseguindo uma oportunidade na Áustria. E aí ele falou assim: show de bola, vai, boa sorte, fico muito feliz por você. E o Wesley, a gente continuou mantendo contato, porque como foi ele que meio que fez esse meio campo, ele conversou com o professor lá da Áustria se ele não podia meio que ser meu co-supervisor, porque isso também ajuda ele, né? Se a gente trabalha junto, ele também consegue ter mais publicações. E aí a gente trabalhou junto durante o meu doutorado. Ele trabalhou por. A gente fazia reuniões meio que semanais, quase toda semana, por meetings de Zoom, ou alguma coisa Skype, alguma coisa do tipo. E depois até acabou que coincidiu quase no finalzinho ali do meu doutorado, ele conseguiu, o Wesley também, uma oportunidade de ir lá trabalhar com esse professor. E aí ele foi para lá e daí a gente estava até no final do meu doutorado trabalhando presencialmente juntos. Então foi muito, muito legal. Muito bacana mesmo. E sobre o seu doutorado, qual que foi a sua tese de doutorado?
Então, o título da minha tese em inglês é Evolving System Families in Space and Time. Significa evoluindo famílias de sistemas no tempo e no espaço, que, em outras palavras mais simples de entender, é sobre vários produtos de um software que geralmente são desenvolvidos e geralmente existem copy e paste para você fazer, por exemplo, criar um produto diferente dos que você já tem. Então, às vezes, faz o copy and paste, ou adota alguma abordagem, como a linha de produto de software, que você consegue criar vários produtos pela reutilização sistemática de features, e entre outras, como pré-processor e etc. E nesse meu trabalho, então, ele envolvia como fazer a evolução desses produtos, né? Que quando uma empresa tem que produzir vários produtos para satisfazer diferentes usuários, diferentes clientes, mas de uma forma que ela consiga ter uma manutenabilidade, uma reusabilidade eficiente do que já possui, né, nesse sistema, porque fazer, por exemplo, copy and paste é algo assim muito demorado, é algo que também pode ter dívida técnica, pode ter muitos problemas para corrigir bugs e etc., que ocorrem durante a evolução do tempo. E a minha tese era como fazer essa evolução, então, de vários produtos para diferentes usuários e clientes, ser evoluída ao longo do tempo, de forma que essas features elas possam ser reutilizáveis e também propagáveis de um produto para outro. No caso, se você tiver alguma feature que tenha que ser modificada, seja por uma razão de correção de bug ou por melhorar essa feature ou adicionar alguma coisa a mais que não tinha nessa feature, como você propagar ela para os produtos que já tinham aquela feature, se ela for necessária, né, para ser atualizada também nesses outros produtos. Então, como fazer essa evolução no tempo, que seria o que muda na feature em termos de correção de bugs, etc., e no espaço, que seria propagar para mais de um produto, né, uma feature que pode ser reutilizável para vários produtos de um sistema. Então, seria mais ou menos isso a ideia geral. Certo. E eu acho que você acabou respondendo a minha próxima pergunta um pouco, porque a pergunta era como sua tese pode ajudar as pessoas desenvolvedoras de software que trabalham com linhas de produto de software. Então, a primeira coisa eu acho que nem toda empresa vai trabalhar com linhas de produtos de software, né? Empresas menores, então talvez seja uma coisa mais voltada para empresas um pouco maiores. Eu tenho a curiosidade de saber se a contribuição principal da sua tese está nesse artigo aqui, Evolving Software System Families in Space and Time with Feature Revisions, ou se tem mais alguma coisa que vai sair, que esse foi publicado no SPLC, não, na Empirical Software Engineering, né? Ah, sim. Esse é bem importante, mas eu acho que se eu pudesse elencar, eu acho que o mais importante é o que foi aceito por último. Eu não sei se ele já está disponível na versão final, mas tem o pré-print disponível na minha página, que é o artigo do Sunner de 2023. O título dele agora eu não lembro, mas é para evoluir sistemas desenvolvidos com pré-processor por meio de feature revisions. Então, o que seria isso? Eu desenvolvi uma ferramenta que, por meio de um método que analisa um commit com outro commit, não precisa ser da mesma branch de um sistema, analisa todas as features que estão anotadas com pré-processor diretrizes, né? If-defs, por exemplo. Então, analisa para, por exemplo, a pessoa precisa analisar as diferenças de um commit com um outro específico. Quais são as linhas de código que estão diferindo em termos de uma feature anotada num if-def? Ou duas, ou três, ou quantas features forem de interesse. E aí vai mostrar como se fosse um git diff, mas no nível de features, que era uma coisa que não existe, ou não existia na época. Porque geralmente o Git ele te traz ao nível de linhas e de arquivos, mas não no nível de features anotadas em if-defs. Então, essa minha abordagem ela mostra para o usuário quais são os arquivos e as linhas que estão sendo modificadas entre um commit e outro, em termos de uma feature anotada em if-defs,
ou uma ou mais features, e também faz a propagação. Então, o usuário tem a opção de propagar as mudanças de um commit para outro, de acordo com a feature que ele gostaria. Que seria, por exemplo, basicamente meio que substituir as linhas de código que estão entre o if-def de uma feature específica de um commit para o outro. Por exemplo, se a feature já existe nesses dois commits, basicamente tem às vezes lá 10 arquivos implementando aquela feature, mas em um commit são só 7 arquivos que estão implementando aquela feature. Eu gostaria de propagar essa mudança para o outro commit. Então, eu posso fazer com que os 10 arquivos estejam presentes nesse outro produto com essa feature anotada. Ou também dá para ter a propagação do tipo, remover uma feature que existia em um commit, mas eu não quero que ela exista no outro. Aí apaga todas as linhas de código que aquela feature, daquele if-def, por exemplo, daquela feature, em todos os arquivos que tem aquela feature. E também tem a opção de inserir uma feature, por exemplo. Se eu tenho um arquivo num commit que está com um bloco de if-def com uma feature que não existia no outro commit. Então, eu posso propagar inserindo essa feature automaticamente. Então, a ferramenta ela faz automaticamente essa propagação, o que ajuda muito para o usuário ou desenvolvedor em questão de tempo e também nessa questão de propagar mudanças, porque eu entrevistei desenvolvedores, até foi um estudo muito legal que eu gostei muito de fazer, com desenvolvedores dos sistemas anotados SQLite, o Bison, Marlin, e teve também o IRSS, não, o libSS8, que foi os que eu entrevistei. E os desenvolvedores, de fato, eles gostaram muito da ferramenta e eles falaram que essa análise eles fazem meio que manual, porque o Git ele te mostra, sim, o que mudou ou não, em termos de linhas, mas às vezes você não consegue saber onde está o if-def, que é responsável por incluir aquelas linhas de códigos que foram alteradas. Então, você não tem muita certeza da mudança, do impacto, em quais features que está causando impacto aquelas linhas de código que foram alteradas, incluídas ou removidas. Então, a ferramenta ela te dá isso pronto, ela fala, ó, nessa linha removida está impactando feature X e Y, ou algo assim. Então, mostra qual é o arquivo, quais são as linhas impactadas, quais são as features, e também te permite fazer a propagação. E é isso que ajuda daí nessa evolução no tempo e no espaço, porque você pode alterar features, como você pode inserir e remover. Então, na minha opinião, essa foi a minha maior contribuição, na minha opinião, apesar de que esse artigo da Empirical Software Engineering também foi um artigo muito importante para a minha tese. E ele também fala da evolução do tempo e do espaço, mas é uma abordagem um pouco diferente. Então. Não, perfeito. Luísa? Sim, legal, acho que entendi. E a gente viu que recentemente você se mudou, né, da cidade onde você fez o doutorado, que era Linz, na Áustria, e você agora está em Frankfurt, na Alemanha, e já está com emprego na indústria. E a gente quer saber como é que foi essa transição, né? Sair do meio acadêmico para ir para o meio da indústria. E se você consegue, se tem a ver com o seu doutorado, se você relaciona com isso. Uhum. Bom, então, quando eu estava mais ou menos. Eu já tinha feito mais ou menos uns 2 anos de doutorado. Eu já estava começando a ficar um pouco preocupada que eu não queria mais fazer o que eu pensava que queria fazer quando comecei o doutorado. Quando comecei o doutorado, eu pensava que eu ia voltar para o Brasil e fazer o concurso para ser professora em alguma federal. Mas aí, quando eu vim para a Europa, eu conheci um mundo de possibilidades que eu não conhecia. E quando abriu esse meu leque, essa minha visão das oportunidades que existiam aqui fora, eu comecei a ver que na indústria existiam muitas oportunidades interessantes e que eu gostaria de tentar essas oportunidades de trabalhar na indústria pela valorização que essas vagas têm aqui na Europa. Então, aqui na Europa é muito bem valorizado e eu achei muito interessante, talvez, eu tentar algo nessa área, em não seguir mais na área acadêmica. E aí, nos últimos anos, então, ali do doutorado, eu já estava meio que
pensando o que eu ia querer fazer fora da academia, em termos de que vagas de emprego me interessavam, para eu tentar já pesquisar e assim que eu terminasse o doutorado, já tentar entrar numa vaga de uma empresa, uma indústria aqui na Europa. E aí, quando eu fui para uma conferência, foi no meu último ano do doutorado, quando eu fui nessa conferência, eu sabia que lá teria muitas pessoas para fazer networking e também pessoas da indústria, que eu poderia me conectar e provavelmente achar vagas de emprego correlacionados com a minha linha de pesquisa, porque era uma conferência bem específica da minha linha de pesquisa, que é a Software Product Line Conference. Então, essa conferência aconteceu em setembro do ano passado, eu defendi meu doutorado em novembro. E em setembro eu fui já preparada para apresentar um trabalho, que também era parte do meu doutorado, mas eu era coautora desse trabalho, na verdade, e também fui para organizar um workshop. Mas aí uma coisa que eu quero até frisar, eu sempre quando eu tenho algum one paper para apresentar, alguma coisa, eu publico no meu Twitter. Faço alguma propaganda ali do meu paper que eu vou apresentar. E uma pessoa que trabalha nessa indústria que eu estou trabalhando agora, ela me seguia no Twitter. Acho que começou a me seguir pela conferência mesmo, que como eu marcava a conferência retweetava. E ele viu o meu post que eu ia apresentar esse artigo na conferência. E ele se interessou já pelo meu post. E quando eu estava lá na conferência, eu apresentei e na hora de fazer as perguntas, essa pessoa que trabalha nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, me fez uma pergunta relacionada a esse trabalho. E aí foi ali que a gente começou já o contato, que ele se interessou pelo meu trabalho, e aí no coffee break, a gente conversou mais um pouco sobre o meu trabalho, e aí eu comecei a perguntar onde que ele trabalhava, que empresa era essa, porque eu não conhecia. Com o que eles trabalhavam, como que era o trabalho, se ele gostava. E o trabalho é realmente no meu tópico de pesquisa do doutorado, que é a linha de produto de software. Ele trabalha, essa pessoa que eu conheci na conferência, ele trabalha para uma empresa do setor automotivo que ele está trabalhando com uma migração dos produtos dessa empresa para uma linha de produto de software, porque a empresa ela tem diversos projetos, muitos projetos, porque eles têm muitos clientes. Eles têm, por exemplo, Audi, Volkswagen, BMW, eles têm vários clientes e cada cliente eles têm um projeto separado. Só que eles não têm só um produto. Eles trabalham, por exemplo, com gerenciamento de bateria para carros elétricos, com displays, tudo que envolve touchscreen. Eles têm vários produtos assim com sensores, muitas coisas com sensores que são instaladas em carros. E aí eles têm vários projetos para esses tipos de produtos. E eles basicamente fazem um copy and paste. Então é muito, muito trabalho. Eles estão deixando de ganhar dinheiro pela falta de otimização do reuso de código. E também tem muito trabalho na manutenção desses projetos. Eles também não têm desenvolvedores suficientes para toda a quantidade de produtos que eles poderiam estar oferecendo para os clientes. Eles não estão dando conta. E aí, esse meu colega, que ele agora é meu colega, né? Essa pessoa que eu conheci na conferência, ela trabalha com outras pessoas, são um time, para fazer essa migração desses projetos, né, desses produtos para uma linha de produto de software. No momento, eles já fizeram uma certa movimentação ali, mas ainda tem muita coisa para ser feita. E é aí que eu entrei nesse time, para ajudar eles nessa migração desses produtos para a linha de produto de software. Então, foi muito importante eu ter, na conferência ali, ter me apresentado, ter o trabalho, né? E ter tido essa conversa com ele, ter mostrado interesse na vaga. Então, isso foi fundamental, porque depois dessa conferência a gente fez a entrevista de emprego, e aí em novembro eu já tinha basicamente a vaga, só que eu só comecei agora esse ano por questões burocráticas mesmo. Teve um processo muito ali longo na questão de contrato e tudo que eu precisava para poder trabalhar na Alemanha, por eu não ter nenhum passaporte europeu, então dificultou bastante o início aqui do trabalho, mas
eu já tinha assinado o contrato em dezembro, mas eu só comecei agora efetivamente em maio. Foi 1º de maio, né, o dia que eu comecei na empresa. E é isso, então é muito importante a gente a gente prestar atenção nas conferências que às vezes tem indústrias que participam e a gente tem que conversar, tem que fazer networking, porque pode surgir muitas oportunidades. E assim, eu estou muito feliz que eu consegui uma oportunidade na minha linha de pesquisa, porque às vezes as pessoas acham que, dependendo da linha de pesquisa, não tem nenhuma indústria, empresa que vai achar útil o meu tópico, que o que eu fiz não vai ter serventia talvez para uma empresa, isso não é verdade, né? Se a gente olhar as empresas que trabalham com a nossa área de pesquisa, com certeza alguma coisa a gente vai conseguir contribuir para elas, que foi o meu caso, né? Então, as empresas do setor automobilístico, elas realmente se beneficiam muito de linha de produto de software, né? Como o Adolfo disse, às vezes as empresas pequenas que não têm muitos produtos, não há necessidade de ter uma linha de produto de software, mas empresas grandes que produzem produtos para muitos clientes e muitos tipos de produtos, precisam sim ter uma forma de otimizar a produção de código, né, e a reutilização de código. Muito interessante até e uma coisa que começou tudo é assim, a pessoa da empresa foi participar de uma conferência mais acadêmica, né. Isso é Uhum. uma coisa que nem sempre a gente vê. Aí uma curiosidade que me veio é, essa pessoa tem doutorado ou simplesmente é só uma pessoa da indústria? Não, ele não tem doutorado. Como eu falei, é um time. Eu sei que alguns do time têm mestrado. Esse que comentou meu post do Twitter e fez a pergunta, eu não tenho certeza se ele fez mestrado agora, não estou lembrada. Mas era o artigo, ele foi para apresentar um artigo junto com outros 2 colegas da empresa. Então, o artigo era um artigo de 5 pessoas, 3 das 5 pessoas foram apresentar o artigo, e eles não estavam fazendo doutorado nem nada. Eles, como eu disse, alguns eu sei que têm mestrado, já fizeram faz tempo, mas eles só foram para apresentar um trabalho mesmo que eles resolveram escrever. E é uma empresa que não fomenta muito a publicação de artigos, não fomenta a participação em conferências. Tanto é que foi a primeira visita da empresa para uma conferência, assim, porque os outras pessoas que trabalham nunca frequentam conferências. Então, essa conferência acadêmica foi algo novo, assim, que o meu time tem. Isso que eu gosto também do meu time, eles são muito legais, têm uma visão bem ampla, assim, de fazer coisas que às vezes são diferentes, nem todo mundo faz, porque às vezes dentro de uma empresa mais que pensa um pouco mais fechado, assim, que tem um costume um pouco mais, como que eu posso dizer? Que não tem uma mente tão aberta assim, não é tão voltada para pesquisa ou para área acadêmica, aí realmente é mais difícil ter esse tipo de participação em conferência. Mas os meus colegas, eles escreveram um artigo, e foi o primeiro artigo que eles escreveram na vida, e foi aceito na trilha industrial, e aí eles foram para apresentar. Só que um deles até tem interesse em fazer doutorado, mas os demais, eles atualmente não pretendem fazer doutorado. Eles estão bem ocupados assim com os projetos da indústria e eles assim não pretendem continuar, pelo menos não nos próximos anos. Mas é legal que realmente foi talvez minha sorte, porque, por exemplo, esse ano, né, o meu time, a gente acho que não vai participar da conferência, mas porque a gente não teve tempo de escrever um artigo para a trilha industrial e também a empresa está cortando um pouco os gastos devido à crise global, né, que está tendo um menor consumismo de produtos, então está tendo que cortar um pouco os gastos. Então, acho que realmente ir para o Japão, que seria a localização da conferência esse ano, da linha de produto de software vai ser no Japão, acho que não vai ser o caso, que é um pouco longe, e também ela vai ser em modo híbrido, então talvez a gente participe online. Mas eu sei de outras empresas que participam dessa conferência todo ano, porque eles patrocinam a conferência, que é a Pure Systems, e tem mais uma outra, agora não me vem o nome na cabeça, mas também com linha de produto de software. E até eu tinha pensado de entrar em contato com essas empresas na época, mas como eu achei a empresa que eu estou trabalhando agora mais interessante, aí eu acabei nem entrando em contato.
Maravilha, realmente uma empresa diferenciada. Agora a gente entra numa segunda parte aqui da nossa entrevista. A Luísa vai fazer uma pergunta. Sim, a gente quer saber então como é que foi para você, se você enfrentou alguma dificuldade, por exemplo, na parte dos estudos, ou mesmo agora no seu emprego, por ser mulher, porque a gente sabe que é uma área mesmo que ainda as mulheres enfrentam muitas barreiras. Eu acho que preconceito explícito, assim, eu não me recordo, assim. Mas eu acho que às vezes sim, pode ter tido preconceito, às vezes, de uma pessoa que me viu e talvez pensou, ela, não sei, ela não sabe nada. Então já vem às vezes com aquele preconceito conversar com a pessoa, só que eu nunca vi isso, assim, então não foi visível para mim. Eu não cheguei a sofrer nenhum tipo de preconceito visível. E por termos de a única coisa que eu achei, assim, mais difícil foi que teve poucas amizades mulheres, né, por exemplo, na faculdade era geralmente só homens, mestrado, doutorado também, ali era geralmente só homens, mas uma coisa que eu acho, sinceramente, tem mais dificuldade, no sentido de rivalidade de mulheres entre mulheres, na minha opinião, do que o contrário, assim, eu não vejo os homens, assim, nunca me prejudicaram de forma alguma, assim, nunca falaram nada, assim, nunca me desmereceram o meu trabalho, mas eu já senti um pouco de, não sei se é competição, intriga, inveja, assim, por conta do público feminino né, que eu já tive, assim, colegas mulheres que eu achei que foi um pouco difícil, assim, assim, não sei. Nesse sentido, eu acho que única coisa, mas com homem, assim, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, graças a Deus. É que também uma coisa que eu tento sempre fazer é sempre me posicionar de forma séria, assim. Então, no meu trabalho mesmo, agora que eu comecei, o meu time são só homens, eu sou a única mulher. E eles são bem mais velhos também, então você tem que se comportar de uma forma madura, porque é assim que você ganha autoridade, né. Se você, se comporta de uma forma madura, profissional e você apresenta um bom trabalho, provavelmente você não vai sofrer problemas. E se sofrer algum problema, aí acho que talvez o problema não é com a gente, né, é com a própria pessoa que faz esse tipo de discriminação. Então, nesses casos, a gente tem que, tentar, se possível, ignorar, mas na medida do possível se afastar, né, dessas pessoas, porque às vezes elas colocam a gente para baixo e fazem a gente nos sentir incapazes, o que não é verdade. A gente, na verdade, dá conta de tantas coisas e muito mais coisas, geralmente, que o homem, porque a mulher, ela tem que fazer muitas coisas. As mulheres têm que estar, às vezes, com o cabelo bem escovado, tem que estar com a unha feita, tem que estar, às vezes, com uma pele um pouco apresentável ali, um batonzinho, alguma coisa assim. Então, para a mulher é bem mais trabalhoso do que para o homem, né? Que além de ter que trabalhar duro e dar ali essas 8 horas por dia, tem que estar sempre também pensando no lado feminino, né? Porque a gente não pode perder nossa essência, só porque a ciência da computação, que a maioria é do público e das pessoas com que você trabalha é homem, às vezes a gente acaba se largando um pouco. Eu senti isso no doutorado, eu acabei me largando um pouco no doutorado, no final do doutorado eu me larguei um pouco e depois eu vi que isso estava me deixando meio triste, meio depressiva. E era uma coisa que eu naturalmente comecei a me esconder, assim, do tipo, não querer mais me arrumar muito, não botar brinco, não botar maquiagem, não botar batom, porque parecia que era algo desnecessário e fútil, mas para mulher isso é muito importante. Então eu acho, assim, que não é porque a gente é mulher que a gente não tem o direito de a gente estar sempre também bonita e querer estar bonita, né, que a gente tem que trabalhar, mas a gente também pode se sentir bem, se sentir bonita. Então é uma coisa que tem que preservar na mulher também, eu acho importante isso. Joia. Agora a próxima pergunta é porque a gente sabe que, por conta dessas dificuldades que as mulheres passam no mercado de trabalho, mesmo na academia, às vezes algumas participam de grupos de apoio para mulheres da computação. Eu sei que, por exemplo, você é uma pesquisadora da engenharia de software, eu não sei se você chegou a se juntar à iniciativa, mas teve uma iniciativa, acho que foi da PEG Story,
e criar o SE Wire, que eram as mulheres na engenharia de software, pesquisadoras em nível mundial, né? Não era só de um país. E existem vários outros grupos. Você chegou a participar ou participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação? Não, eu nunca participei, mas eu acho que é bom sim participar, eu acho que ajuda bastante. É que para mim eu sempre me dei bem também com os homens, os meus colegas homens, e a gente sempre se ajudou bastante, eu nunca senti a falta assim de um grupo de apoio, mas acho que é importante. E alguma mulher te inspirou em sua carreira? Ah, eu acho que quem mais me inspirou foi minha irmã, a Karina. Porque a Karina, ela é juíza federal e ela sempre foi uma pessoa que eu admiro demais. Ela é uma pessoa que é muito inteligente, assim, e ela é uma pessoa que ela sempre aconselha. Eu peço coisas, às vezes eu não sei o que fazer, ela sempre me dá conselhos, ela sempre sabe me orientar. Ela é uma pessoa que me ajudou muito, porque ela é mais velha que eu, então desde a faculdade, quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer mestrado sanduíche, nos Estados Unidos, eu fiz 3 meses lá na Califórnia. E na época eu estava com medo de ir, também ia gastar bastante dinheiro, porque eu fui meio que por conta, assim, eu não ganhei bolsa para ir para lá. E aí eu falei assim para minha irmã: "Nossa, mas é tão caro, dava para eu comprar um carro com esse dinheiro". Aí eu falei: "Será que eu vou?". E eu nunca tinha morado fora de casa, meu inglês também, assim, não era aquelas coisas. E ela falou assim: "Não, vai, é a melhor coisa que você vai fazer da sua vida, dinheiro depois você conquista de novo, oportunidades, assim, às vezes você não vai ter de novo. E essas oportunidades vão te trazer muitas outras oportunidades e você vai ver, você não vai se arrepender". E ela me deu muita coragem, e ela me dá coragem para várias coisas, não foi só para essa viagem, mas isso é um exemplo, né. Ela sempre me encorajou muito também a vir fazer o doutorado aqui, foi ela que me encorajou muito. E ela é uma pessoa que me ajudou muito também, porque na época que eu fazia graduação, eu ainda estava terminando meus estudos de inglês. Eu fazia um curso no CCAA e era um curso que tinha que pagar por mês, né, a mensalidade. Na época, os meus pais não tinham muita condição de me pagar esse curso e ela, como ela já era da área de direito, ela já tinha um salário bom. Aí ela me ajudou e ela pagou o curso de inglês para mim. Então, hoje em dia ela diz: "Nossa, se teve um investimento bem feito que eu fiz, foi de pagar o curso de inglês, porque hoje tu usa esse curso de inglês". E foi graças ao teu curso de inglês também que eu fui para os Estados Unidos e que eu vim pra Europa, porque o inglês ali foi fundamental. Sem o inglês eu não conseguiria ter feito o doutorado, não conseguiria ter feito a entrevista para passar para vir para cá. E esse inglês foi fundamental e ainda é, assim, quanto mais a gente pratica, mais a gente vê que a gente sabe pouco de inglês, porque quando eu vim pra Europa, eu achei que eu sabia um pouco de inglês, depois que eu vim aqui, eu vi que eu não sabia bosta nenhuma. Daí depois que eu fui aprendendo mais, assim, conforme eu fui fazendo doutorado, fui lendo artigos e escrevendo, aí que vai aprendendo mesmo. Aprendi muito com o doutorado, escrevendo artigos, escutando palestras e apresentações de trabalhos em inglês, conversando com o professor em inglês. Aí sim que eu aprendi também ser fluente, né, aprendi mais na prática mesmo. Então a Karina, ela é uma inspiração para mim. É, bacana. E até só queria comentar também, você falou da sua experiência, que você não sentiu, né, esse preconceito, essa dificuldade mesmo. E acho que isso é muito importante, o papel dos homens nessa luta também, de criar ambientes em que as mulheres se sintam confortáveis, que não se sintam diferentes, mesmo você estando numa equipe com mais homens, só homens, né? Você sabe que a mulher, você não se sente que tá num ambiente ruim ou negativo. E é triste pensar que, às vezes, as mulheres não tenham uma consciência de ajudar as outras. A gente precisa se ajudar e não criar rivalidade, mas acho que talvez a própria sociedade cria essa rivalidade, a gente sente que tem que disputar quando a gente tem que se ajudar, né?
O Uhum. certo é todo mundo conseguir chegar lá. E É. acho que um pouco nessa linha também, que você então diria para meninas ou mulheres, né, que estejam pensando em seguir carreira na área de computação? Uhum. Eh, bom, eu acho que em termos intelectuais, a gente tem a mesma capacidade que um homem, a mesma ou até maiores capacidades, não tem nenhuma desvantagem só porque a gente é mulher, a gente vai sofrer mais ou a gente vai, ter mais dificuldade de aprender. Nesse quesito, não. Eu acho que a gente tem algumas habilidades que nos favorecem. A mulher, ela tem habilidades de perceber mais detalhes que os homens. A mulher é mais detalhista, então é muito bom para algumas áreas da computação ser muito detalhista, porque os detalhes fazem a diferença. Por exemplo, um ponto e vírgula faltando ali no código já é um problema para dar erro. E quando você pensa também em análise de requisitos ou fazer documentação, design de sistemas, etc., tudo tem que ter muito detalhe, tudo tem que ser muito bem pensado. Então, a mulher, nesse sentido, eu acho que pode se dar muito bem. E a minha dica também para as mulheres é ter uma comunicação muito boa, sabendo se comunicar, sendo clara e se posicionar da forma correta, se posicionar de uma forma mais autoritária e mais madura, ajuda a sofrer um pouco menos, o preconceito e as desvantagens de ser uma mulher na área de ciência da computação. Mas, como você falou, teria que procurar também grupos de apoio, tentar, se não tiver colegas na faculdade, mulheres, procurar às vezes fazer algum curso online que seja mulheres programando junto, coisas do tipo, que eu sei que existem alguns, que você pode programar online com outras mulheres, cada uma ensina alguma coisa para outra. E é isso, eu acho que é isso, minha dica para as mulheres. Maravilha. Então a gente está chegando agora a um outro momento do podcast, que a gente chama o momento de indicações, onde a gente pede para nossa entrevistada indicar algum livro, ou filme, ou série, ou podcast, ou quadrinho, qualquer coisa que seja da área, que não seja da área, seja só para relaxar, que você queira sugerir para que as nossas e nossos ouvintes consumam. De livro, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante da lifestyle saudável. E um livro que mudou bastante a minha vida, assim, é um livro muito, muito bom que eu recomendo. Ele se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Ele é um livro muito bom que ele explica todas as fases do ciclo do sono, como fazer a higiene do sono, como a alimentação deve ser feita ao longo do dia, quais são os horários que você deveria fazer uma alimentação mais leve ou uma alimentação mais pesada. Então, isso tudo influencia muito na nossa disposição e na nossa energia para poder trabalhar, para poder estudar. Então, é muito bom saber. As informações que eu obtive naquele livro ali foram muito importantes para eu conseguir melhorar a minha performance. E eu acho muito legal estudar sobre também psicologia, porque ter uma mente preparada para situações difíceis, para problemas, porque isso sempre vai acontecer, não tem como evitar. A gente precisa saber como superar esses problemas, como superar os desafios, principalmente na área da computação, que a gente tem muitos desafios, que é uma área difícil, que tem problemas que às vezes a gente fica ali dias tentando resolver. Então, a gente precisa ter uma mente forte para não desanimar e persistir. Então, nesse sentido, eu recomendo bastante o curso. Na verdade, não sei se é bem um curso, ele é um site por assinatura do Wesley Delanogari. O Wesley Delanogari é um psicólogo que está muito famoso no Brasil. Acho que dentro da plataforma dele tem mais de 90 mil inscritos. E você paga por mês, tem um desconto para quem é aluno anual. E ele toda semana ele posta um vídeo sobre psicologia, sobre seus hábitos, como melhorar sua ansiedade, como melhorar sua alimentação, como melhorar a questão de recompensa do cérebro,
Tem muitas coisas que ele fala nesse curso, é muito, muito bom e é muito, assim, o preço acho que é R$ 40 por mês, assim, e é muito, muito bom mesmo, assim, se você assistir 2 vídeos, nem sei se um vídeo acho que já paga o valor, assim, porque é muito, muito bom. É como se pensa que uma consulta com psicólogo você vai pagar, sei lá, R$ 200 por 1 hora de psicóloga. Você paga quase R$ 200 para o ano inteiro. Você assiste quantas coisas você quiser, porque tem muito conteúdo disponível já na plataforma. A plataforma que ele dá aula desde 2021, eu acho. E ele, ou 2022, não sei, mas ele tem muitos vídeos. Ele abriu novos módulos, tem módulos sobre alimentação, atividade física, investimentos, como ser um empreendedor no digital. Então, tem muitos módulos ali, não é só psicologia. Então, eu recomendo muito, até para quem quer, de repente, seguir na área digital ali e talvez vender seu conhecimento de computação. Dentro do curso dele também tem um módulo ali para ajudar nisso. E e é isso, acho que eu recomendo, pra mim é isso mais fundamental, é você ter um estilo de vida saudável e uma mente forte para superar os desafios. Então, para mim o livro e esse curso são chave de ouro. E também, claro, recomendo fazer o curso de inglês, né, ou aprender inglês por conta também, se conseguir, se for autodidata o suficiente, né, assistir filmes em inglês ou, né, coisas que ajudem aprender o inglês, porque, principalmente na computação, o inglês é essencial. E para quem sabe inglês, tem muitas oportunidades de trabalho remoto, né? Então, eu conheço pessoas que estudaram na UTFPR que hoje em dia trabalham para empresas dos Estados Unidos. Então, tem moro no Brasil e trabalho para empresas dos Estados Unidos. Então, tem muita oportunidade para quem sabe falar inglês. Então que bom. Bem, já chegamos no fim do episódio, né? Aqui no podcast Emílias, quer dizer, Emílias Podcast. E, bem, você quer agradecer alguém também? Mandar um abraço? Bom, quero agradecer novamente pela oportunidade, todos vocês que participam da produção, né? Não só quem está me entrevistando, mas também quem vai editar os vídeos e todo mundo envolvido. Agradecer e mandar um beijo também para minha família. Agradecer por eles sempre me apoiarem, acreditarem em mim. Agradecer também ao Wesley Assunção, porque ele foi muito importante também na minha trajetória do doutorado. E agradecer por todas as pessoas que participaram da minha trajetória, meus professores da UTFPR, meus colegas que também fizeram trabalhos comigo e me ajudaram, e os meus amigos também. Muito obrigada, um abraço para todo mundo que estiver assistindo. Muito obrigado, Gabriela. Eu deixo também a dica final aí para o pessoal que estiver assistindo, escutando, que a gente entrevistou o Wesley Assunção lá num outro podcast que eu coordeno, que é o Fronteiras da Engenharia de Software. Ele até contou um pouco da história de vida dele, que também é bem interessante. Falou de você, de como foi a sua questão do doutorado e um trabalho que vocês fizeram. Enfim, já a gente está gravando hoje em 19 de maio, esse episódio vai ser publicado depois, mas foi, para quem está ouvindo, foi publicado, acho que em 17 de maio de 2023. Muito obrigado novamente, Gabriela. Obrigado, Luísa. Obrigado a todos e a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação. Até mais.